Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Com certeza os irmãos já ouviram ou já leram sobre esta palavra, e é essa que queremos dar uma passeada nessa noite, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Está todo mundo me ouvindo bem aí? Então vamos ler em nome de Jesus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Quem se aproximou e ia com eles? Jesus. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso? Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele perguntou quais, e explicaram que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as principais autoridades e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. E agora me dê de presente a sua atenção. Amém? Me desculpe as vestimentas. Fui surpreendido, mas Deus sempre está no controle de todas as coisas. Amém? Quem é discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Não, fica com a mão levantada aí, deixa eu ver. Discípulo de Jesus. Amém, amém. Todos, né? Amém. Então essa palavra é para você. Diga para o seu irmão: essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Diga aí para o seu irmão, para a sua irmã: essa palavra é para você. Amém? No mundo tem muita gente frustrada por aí. Tem muita gente frustrada com o emprego ou com a falta do emprego. Tem gente frustrada com o governo, gente frustrada com a igreja. Tem gente frustrada com os pastores, tem gente frustrada com o marido, tem gente frustrada com os filhos, tem filhos frustrados com os pais. Tem gente frustrada dentro da igreja. E é pior a frustração dentro da igreja, porque quando você se frustra com a igreja, você se frustra com Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem entendeu isso, diga amém. A igreja é o corpo de Cristo. E o que é frustração? Frustração é uma emoção ou um sentimento que, quando algo que se espera não acontece. Quem já sentiu isso aqui? Quem já sentiu? Você planejou aquele negócio, aí quando viu não deu certo. Quem já sentiu isso? Já aconteceu comigo várias vezes. Sempre acontece, na verdade. No texto que lemos, inclusive eu amo esse texto, após a crucificação, dois dos discípulos de Jesus que andavam com ele, que aprenderam com ele, que o conheceram de pertinho,
que comiam com ele, que observavam os milagres que ele fazia, que sentavam à mesa com ele, que ouviam a sua voz, que estavam ali aprendendo como ser um verdadeiro discípulo do Mestre Jesus. Eles estavam frustrados a caminho de Emaús. Primeira coisa que eu quero que você entenda: mesmo você sendo discípulo de Jesus, você não está livre de ter frustrações. Eu vou repetir: mesmo você sendo discípulo de Jesus, você não está livre de ter frustrações na sua vida. Mesmo que você está trabalhando com Jesus, mesmo que você está fazendo o que você está fazendo com Jesus, mesmo você fazendo a obra, você não está livre de ter frustrações nesse caminho tão abençoado que é o caminho do Senhor. Mas tem uma boa notícia para você. Olhe para o seu irmão e diga assim: tem uma boa notícia. Tem uma boa notícia hoje. Tem uma boa notícia nessa noite. Jesus está no caminho com você. Jesus está no caminho com você. Aleluia. Sentiu uma emoção agora. É engraçado, sabe? Porque Jesus, ele é o caminho, ele estava no caminho. É o caminho que estava no caminho. Dois caminhos, um é estreito e outro é o largo, amém? Olha como a palavra ela se completa. Dois caminhos. Andar em Jesus é andar no caminho estreito. Andar em Jesus é andar no caminho apertado. Quem entendeu, diga amém. Andar sem Jesus é andar no caminho largo das facilidades e da falta de compromisso. É andar sem Jesus. Amém. Segundo, mesmo na frustração, você não está sozinho. Amém? Mesmo na sua frustração, você não está sozinho. Talvez você tenha casado para ser feliz e planejou o casamento dos sonhos, mas o casamento começa a não ir bem. Aí você começa a pensar que está sozinho. Poxa, meu marido me decepcionou, não era isso que eu esperava. Poxa, minha esposa, eu estava esperando outra coisa e acabou. E a gente está assim. Frustração no casamento. Você se frustrou com seu filho, que você sonhou ser um homem de Deus e hoje ele está nas drogas, desviado. Você se frustrou com a sua filha porque sonhou que ela ia casar na igreja direitinho com o rapaz da igreja, e de repente ela engravida de um cara que você não conhece e ela sai de casa. Você se frustra. Você se frustrou porque pessoas foram afastadas de você. Deus afastou algumas pessoas que você amava. Você se frustrou. Você se frustrou com aquilo que você orou e acabou não dando certo, não funcionou. Eu pedi e não aconteceu. Você se frustrou. Eu estou falando com você, irmão. Deus está falando conosco nessa noite. Aleluia. Você se frustrou com a igreja, que quando você estava doente ninguém foi te visitar. Aí você se frustrou. O meu pastor não veio me visitar em casa, fiquei até boa. Acontece muito, né? A gente está doente e às vezes a gente fica tão mufino. Eu queria tanto os irmãos aqui. Aí você fica bom e os irmãos não foram visitar, você se frustrou. Essa igreja não se importa comigo. Esse pastor não veio em casa. Mas eu quero te dizer nessa noite, igreja, a igreja não foi lá quando você estava doente.
O pastor não foi lá quando você estava doente. Eu não fui lá quando você estava doente. Mas Jesus estava contigo desde o primeiro dia que você começou a adoecer. Ele está contigo. Aleluia. E muitas das vezes Ele permitiu isso. Isso é sensacional, irmãos. Às vezes Jesus permite algumas coisas para parar a gente, para Ele começar a conversar tete a tete com você. Muita gente, não, eu fiquei doente porque o Satanás se levantou. Às vezes é Jesus. Meu irmão, você está longe, você nunca mais orou comigo, você nunca mais conversou comigo. Eu estou tão triste porque você não está mais comigo. E às vezes você fica doente, aí não tem o que fazer, fica na cama, aí ora. Ele sempre está do teu lado. Ele prometeu isso. Amém? Terceira coisa, a frustração nos cega. Texto, versículo 15, 16. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. A frustração nos impede de ver Jesus. A frustração nos impede de reconhecer Jesus. Por quê? Porque nós focamos naquilo que não deu certo. Porque nós focamos naquilo que a gente planejou e não funcionou. Nós focamos nos nossos erros ao invés de aprender com eles. E aí nos frustramos. Mas Jesus está aí do teu lado agora. Quem crê nisso, diga amém. Olha aí para o lado. Olha aí para o lado. Está olhando para esse irmão aí? Está aí Jesus aí do seu lado. Amém? Está aí Jesus do seu lado. Porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Amém? E Jesus chamou os discípulos para representá-lo. Já falei isso aqui numa terça-feira. Deixa eu te falar, irmãos, Deus não está parado, Deus não está inerte, Deus está agindo ao teu favor. Olha a pergunta de Jesus, olha, presta atenção na pergunta de Jesus, Lucas 24, 17. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Olha a resposta do discípulo chamado Cleopas. Eu vou ler aqui na linguagem NVI. Lucas 24, 18 a 21. Você é o único, ele falando para Jesus, você é o único visitante em Jerusalém e não sabe as coisas que aconteceram nesses dias? Aí Jesus pergunta, Jesus é sensacional, ele sabe tudo, ele parece que ele está brincando com a gente, né? Quais? Eu vejo o rosto dele falando assim, aconteceu mesmo? Quais? Ele estava crucificado na cruz? Quais? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, olha, presta atenção nessa parte. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Olhe para mim, em nome de Jesus. Eles esperavam que Jesus fizesse aquilo do jeito deles. Eles esperavam que Jesus fizesse as coisas do jeito que eles planejaram, que eles imaginaram. E como não foi do jeito deles, eles desistiram de tudo. Quarta coisa, a frustração nos faz pensar em desistir de tudo. A frustração nos faz pensar em desistir da igreja,
A frustração nos faz pensar em desistir da nossa família. A frustração nos faz pensar em desistir do nosso casamento. A frustração nos faz pensar em desistir do nosso emprego. A frustração nos faz pensar em desistir do nosso ministério. A frustração nos faz pensar em desistir do nosso Deus. A frustração nos faz pensar em desistir da igreja, do ministério de Deus. A frustração nos faz pensar em desistir até da nossa sexualidade, que foi determinada por Deus, e inverter as coisas de macho e fêmea. A frustração faz isso. A frustração nos faz pensar em desistir da nossa vida, da nossa salvação e do nosso Deus. Mas Jesus está no caminho, pastor Carlos. Jesus está no caminho. Jesus está com você no caminho. Jesus está do teu lado aí no caminho. Amém? E só para mim saber que você está acordado, aplauda o Senhor aí, bem forte, bem forte, bem forte. Jesus está no caminho. Aleluia. E Jesus começa a explicar as Escrituras. Eu começo a me emocionar. Jesus começa a dizer as Escrituras, tudo que desde Moisés, tudo que foi dito sobre ele, Jesus começa a explicar no caminho. E isso faz com que aqueles discípulos comecem a repensar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele quer te explicar o que Ele veio fazer na tua vida hoje. Jesus quer te explicar qual é o propósito da tua vida, meu irmão. Por que você está aqui? Por que aconteceu tudo isso? Por que está acontecendo essas coisas na tua vida? Jesus quer te explicar isso. E eles ficaram estarrecidos e viram que realmente eles estavam esquecendo, por causa da frustração, tudo que o mestre falou. Lucas 24, 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, já declina o dia. E ele entrou para ficar com eles. Jesus estava passando, ele já ia passar na frente. Jesus, ele é sensacional, gente. Eu fico estarrecido com tudo que ele faz. Ele explicou as Escrituras, eles ficaram emocionados, eles entenderam a palavra. Aí Jesus começa a dar mais rápido, tipo assim: vamos ver se ele vai querer ficar comigo, vamos ver se ele vai querer me chamar para dentro da casa dele. Quinta coisa que eu quero que você entenda: Jesus vai para a tua casa, fica com você se você pedir para ele ficar com você. Se você pedir para ele entrar no teu coração, ele vai com você para dentro da sua casa. Você quiser, Jesus pode entrar hoje na tua casa. Quanto tempo faz que ele não entra na sua casa? Quanto tempo faz que ele não entra no teu coração? Quanto tempo faz que você não conversa com Jesus na mesa, jantando, assistindo televisão? Quanto tempo faz, irmãos? Quanto tempo faz que você não coloca os seus filhos? Vamos orar. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não pega, você que é casada? Quanto tempo faz que você não pega o seu marido? Vamos orar hoje, vamos falar com Jesus juntos. Jesus quer entrar na tua casa hoje. Versículo 30 e 31. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olhe para mim. Você precisa ter comunhão com Jesus e com seus irmãos. Você precisa ter comunhão com Jesus e com os teus irmãos. Por quê? Para que os teus olhos sejam abertos. É no partir do pão que os olhos são abertos. É no partir, é na comunhão, é na mesa que os olhos são abertos. Porque
essa palavra eu podia falar na Santa Ceia. Por que você tem que participar da Santa Ceia? Ah, pastor, mas eu estou em pecado, eu vacilei aí essa semana e não vou participar. Meu irmão, porque se você participar da ceia, os seus olhos serão abertos. Você tem que participar da comunhão. Talvez você tenha pensado que você ia entrar na igreja e a sua vida ia mudar rápido, passe de mágica. Talvez você tenha pensado que você entrou para a igreja e o seu marido ia mudar como um passe de mágica, e você se frustrou, não deu certo. Talvez você tenha pensado, vou entrar na igreja e o emprego vai chegar na hora, e não é isso que aconteceu. Você se frustrou e os seus olhos foram fechados. Mas no partir do pão é que os olhos são abertos. Amém? Igreja é comunhão, igreja é unidade, igreja é chegar junto, igreja é unidade, não é isolamento. Amém? Você vê um irmão isolado chorando, chega junto. Ah, pastor, não sei que não vai gostar. Chega junto, irmão. Igreja é chegar junto. Diga para o seu irmão, não se isole, participe do corpo. Outro lado, não se isole, participe do corpo. Igreja é unidade, diga de novo, igreja é unidade, não é isolamento. Igreja é unidade, não é isolamento. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Já estou encerrando. Os olhos daqueles discípulos foram abertos e Jesus sumiu. É sensacional, gente. Esse texto. Poxa, pastor, pedi para ele ficar e ele sumiu. Como assim, pastor? Abriu, agora que eu reconheci, né? Poxa, agora que você chegou, agora já vai. Porque na verdade, irmão, Jesus não quer habitar numa casa física. Ele quer morar no teu coração. Ele quer habitar no teu coração. E isso já havia acontecido com os discípulos. Versículo 32 e 33. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Sexta coisa para a gente encerrar e orar: a frustração te faz desistir, mas as palavras de Jesus te fazem resistir e insistir no teu propósito. Aqueles discípulos voltaram para o propósito, voltaram para os 11, porque um já tinha ido, né? Judas. Aqueles discípulos voltaram para Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, até que do alto descesse o Espírito Santo, e eles fossem ser testemunhas de Jesus. A frustração, ela é uma ponte para você desistir, mas as palavras de Jesus são um trampolim para você ir além. Amém? Agora quem escolhe é você e eu. Nós vamos ficar com os olhos fechados na frustração, ou nós vamos continuar o nosso propósito, ouvindo e ardendo o coração com as palavras de Jesus? A escolha é sua. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Pode aplaudir o Senhor. Fica em pé, você que